E você que, pô, vivia em São Januário, teu pai, pô, não precisa nem saber nem falar, vascaíno ilustríssimo. Imagino que o Vasco deva ter tentado contatos com ele, ele deve ter tido uma relação lá também, de alguma maneira, no Vasco. Você tinha alguma relação com o Eurico? Conheceu o Eurico? Como é Conheci, que pô. era? Conheci o Eurico, super. Quando eu até estava vendo isso hoje em dia, hoje mesmo, eu tenho aqui um bilhete que o meu pai escreveu para o Antônio Lopes. Quem me mandou foi o Júnior Lopes. Que o meu pai um dia escreveu um bilhete para o Antônio Lopes, ele era técnico do Vasco, me apresentando: olha, esse é o Bruno, meu filho, ele é vascaíno doente, você pode levar ele para ver um treino ou apresentar para os jogadores, pô, seria eternamente grato a você, obrigado, não sei o que, blá, blá, blá. Fui a São Januário com esse bilhete e consegui entregar na mão do Antônio Lopes, não me esqueço. Ele abriu, leu e, porra, me levou para lá, e, pô, vi treino e tudo. Então, nessa época, convivia ali o Eurico, o Calçada, entendeu? E o Eurico sempre foi muito legal comigo, sabe? Sempre foi mesmo, assim, me recebia lá, eu me lembro que ele me deu uma bola autografada pelos jogadores, entendeu? Eu sempre tive uma ótima relação com ele, assim, nessa fase criança. Meu pai também, o Calçada, meu pai também zero envolvimento político, sabe? O meu pai se dava muito bem com o Osório, Zé Carlos, de outros carnavais, de fora de Vasco, com o Olavo, de outros carnavais, de fora de Vasco. Assim, ele não era também um participante. Então, eu sempre convivi muito ali. Só que depois, aí eu fui crescendo, aí entrou um outro momento do Eurico. Ali, o Eurico era uma novidade, praticamente. Sabe? Assim, Né, Danda? Ele era uma Não, ele novidade, começa, assim, né, cara? Mas depois é a ele vida foi... do mundo, aí, né? quando ele foi aquela crescendo, coisa vivo o suficiente de passar a ser herói a vilão, né? À medida Morra que ele herói, foi vivo o suficiente crescendo, para virar um vilão. Exato. o presidente Calçada foi envelhecendo, foi ficando um pouco mais afastado. O Eurico foi mesmo tomando a frente. Ele já mandava antes de virar presidente. Né? Mas ele tinha um presidente. Mas existia um presidente que ele próprio respeitava, pelo menos naquele momento, que todo mundo no Vasco respeitava. Né? Possivelmente uma das figuras que ele mais respeitava ali, o Eurico, o Calçada. Agora, assim, acredito. a minha sensação como torcedor, aí ele virou, o Vasco virou uma coisa com a qual eu não concordava. Sim. O jogador saindo pela porta dos fundos, não pode falar. Começou a figura que tinha até um certo folclore, achei que começou a ser danosa. Sim. Eu e muita gente. Se perdeu no personagem, doutor Eurico. Não, eu acho assim. Protestava, cara. Não, eu quando aí, comecei assim, a. Não, continua. Só para eu fechar o negócio dele, senão eu esqueço. Então, o que aconteceu? Eu virei um crítico dele, entendeu? Mas em nenhum momento uma coisa ofensiva, entendeu? Encontrei com ele depois, quando ele virou presidente, em São Januário, cruzei, falei com ele, cumprimentei, assim, todas as discordâncias possíveis, porém, não tem um trato como assim, até porque, não posso esquecer que lá atrás, na minha infância, nesse período que eu estava falando aí de Giovanni e tudo mais, ele foi um cara que me recebeu. Ele, Paulo Angione, Isaías Tinoco, essas figuras assim, isso aí tem que estar no meu coração de pequeno vascaíno, A gente pode ter uma queda por Dr. Eurico com fundamento. Porque a gente viu os louros, né, sendo conquistados na época. Fale, Tigo. Não, eu ia comentar justamente isso, né? Quando eu também comecei a ser vascaíno, não é que o vascaíno gostava do Eurico. O Rio de Janeiro inteiro era o Eurico é o dirigente que todo mundo queria pro seu time, sabe? Porque ele ia no domingo na mesa redonda e engolia a galera ali. A galera vinha cantar de galo pra cima dele, ele atropelava os caras, aquelas bravata mandava no rádio. Aquela pra ele distribuir ovo lá ainda montava os times, né? O vinho da Páscoa, do chocolate. Aí depois é que nem o Bruno falou, cara. Quando você começa a crescer, eu acho que ele também é uma coisa aí que eu tava falando da idade, né? Ele entra no Vasco, ele é da ala ali,
progressista, para tirar os velhos portugueses lá e trazer um respiro. E ele vai ter um tempo tanto no Vasco que no final ele já vira ele, porra, o velho, né? O velho que tem que ser tirado, né? E aí tu fica puto, mas depois ele morreu, você vai pensando, é isso, né, cara? Tem as suas. Cara, assim, o lado bom. Inegável, o dirigente de futebol mais importante da história do futebol brasileiro, assim, mais icônico, vamos dizer, né? Aliás, não, e era um tempo ali, né? Isso que o Tio estava se referindo, em que todo clube tinha um dirigente meio desse estilo, né? E desse estilo, o nosso era o melhor dos Euricos disponíveis, né? Então, João, é isso, né, cara? Ele era muito eficiente numa época que tu entrava em campo e parava o jogo, vai ter virada de mesa. E de repente a coisa foi se moralizando e o cara não conseguia mais, sabe? Não conseguia mais fazer a parada. Mas é muito louco, porque tu vai ver outras paradas. Eu tava vendo, tem aquela história clássica, né? Tu vai ver o Vasco na Conmebol, e aí ele vai e, porra, peita o Pablo Escobar. Tu já viu aquela série do Castor na Globoplay lá? Aí o cara falando, porra, o Eurico era maluco, meu irmão. O Castor entrava bicheiro, mandava matar, e o Eurico, porra, dentro na cara. Aí a galera começa até... A galera respeita, né? Que esse maluco tá apontando o dedo pra mim aqui, tu tem que respeitar, né? Mas então ele tinha isso mesmo, né, cara? Aliás, essa de cancelar anular um jogo de Libertadores contra o Atlético Nacional de Pablo Escobar não é pra qualquer um, não, filho. Comprovar que o juiz foi... como é que se diz? Cedeu a pressão do time. Isso é loucura. Você comprovar isso, ele conseguiu comprovar isso.